Bom, então para a gente iniciar o nosso conteúdo de fisiologia renal, é interessante nós conhecermos a anatomia dos rins. Bom, os rins então são os principais órgãos que constituem o sistema urinário, que também é constituído por um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Os rins encontram-se localizados na cavidade abdominal, atrás do peritônio, sendo assim chamados de órgãos retroperitoneais. Além disso, eles estão situados acima da pelve, ou seja, dos ossos dos quadris. Olha só, L5, L4, L3, L2, L1 e T12. A gente pode dizer dessa forma que os rins estão localizados entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. Além disso, eles são protegidos pelas costelas flutuantes, que nós não conseguimos observar através desse ângulo, e o rim direito encontra-se discretamente abaixo do rim esquerdo, ou seja, quando comparado, o rim direito é um pouco abaixo, tem uma posição mais inferior do que a do esquerdo, e isso se deve porque o fígado ocupa um grande espaço, empurrando dessa forma o rim direito para uma região mais inferior. Desse modo, então, o rim direito é discretamente mais inferior que o esquerdo, mais abaixo do que o esquerdo. Bom, os rins de um adulto normal possuem um comprimento variando entre 10 e 12 centímetros e uma largura variando entre 5 e 7 centímetros. Além disso, podem possuir uma espessura de aproximadamente 3 centímetros e podem pesar entre 120 e 170 gramas. A borda medial dos rins, aqui nós estamos analisando o rim esquerdo, apresenta uma concavidade. Essa concavidade é voltada para a coluna vertebral. Se nós rodarmos o rim lateralmente, nós iremos observar a sua borda medial e iremos observar uma fenda. Por essa fenda emergem a pelve renal, os vasos sanguíneos que irrigam os rins, no caso a artéria renal, bem como a veia renal, e também o sistema linfático e a inervação. Essa fenda é chamada de hilo renal. E como nós podemos observar agora, é por essa região então que emergem a pelve e os vasos sanguíneos. Se nós realizarmos um corte coronal no rim, nós podemos então analisar as suas estruturas internas. Os rins então são envolvidos por uma cápsula fibrosa chamada de cápsula renal. Essa região mais clara dos rins e mais superficial é chamada de córtex renal, enquanto a região mais escura e mais profunda é chamada de medula renal. Juntas, essas duas regiões, ou seja, a medula renal e o córtex renal, constituem o parênquima renal. A medula renal é formada por estruturas em formato de cone, sendo chamadas de pirâmides renais, cujo a base dessas pirâmides é voltada para o córtex renal e o ápice das pirâmides é voltado para o seio renal. Essa região é chamada de papila renal. As papilas renais interagem com estruturas em formato de cálice, sendo assim chamadas de cálices renais menores. Os cálices renais menores se unem formando cálices renais maiores.
E por sua vez, os cálices renais maiores formam a pelve renal, essa estrutura maior que contém urina e que é responsável por transferir a urina para os ureteres, que então levam essa urina até a bexiga urinária. A região oca do rim, onde encontram-se os cálices renais menores e maiores, é chamada de seio renal. E além dos vasos sanguíneos que emergem por essa estrutura, ela também é constituída por uma certa quantidade de gordura, que é a gordura do seio renal, uma gordura responsável por dar mais estabilidade para as estruturas que ocupam o seio renal. A região do córtex renal, que encontra-se localizado entre as pirâmides renais, é chamado de coluna renal. Bom, o parênquima renal, então, constituído pelo córtex e pela medula, é a região funcional dos rins. Se nós ampliarmos essa região, nós iremos observar que ela é constituída de aproximadamente 1 milhão de néfrons, que são as estruturas ou as menores estruturas ou unidades funcionais dos rins. Aproximadamente 80% dos néfrons encontram-se predominantemente localizados no córtex renal, enquanto o restante encontram-se localizados na medula renal. Mais à frente a gente vai analisar o néfron com mais calma, e nessa imagem nós também podemos observar os ductos coletores, que encontram-se localizados nas pirâmides renais, onde depositam o filtrado nos cálices renais menores, daí para os cálices renais maiores, para a pelve e para os ureteres. Quando o filtrado entra nos cálices renais menores, ele deixa de se chamar filtrado e passa a se chamar urina, uma vez que neste espaço já não ocorre mais reabsorção. Então, o espaço aqui onde ocorre a deposição do filtrado nos cálices renais menores são as papilas renais. Bom, o sangue arterial flui para os rins por meio das artérias renais. Então, uma artéria renal direita e outra esquerda. No nosso caso aqui a gente está analisando a artéria renal esquerda. E o sangue venoso é retirado pela veia renal. O sangue arterial, então, que flui para os rins por meio da artéria renal, se ramifica em artéria segmentar ou artérias segmentares, que se ramificam em artérias interlobares. E agora a gente tem que aumentar a nossa resolução do parênquima renal para a gente observar as artérias subsequentes. No caso, aqui a gente pode observar a artéria interlobar. Então, a artéria interlobar se ramifica em várias artérias arqueadas que trafegam pela base das pirâmides renais, lá no córtex renal. As artérias arqueadas se ramificam em artérias ainda menores, chamadas de artérias interlobulares. Estas nós não conseguimos observar. Se ramificam em artérias aferentes, capilares, glomerulares e arteríolas eferentes. E posteriormente trazem o sangue venoso por meio das vênulas arqueadas, veias interlobares, veias segmentares, aqui atrás a gente consegue ver, e veia renal. Essa imagem também é uma imagem muito bacana para a gente enxergar aqui o ducto coletor, que entra na pirâmide renal, na medula renal,
recolhendo o filtrado dos demais néfrons e depositando o filtrado no interior da pelve renal por meio dos cálices renais menores. Bom, vamos agora analisar essa que é a unidade funcional dos rins, que é o néfron. Bom, o néfron é formado pelo corpúsculo renal, que é a região onde o plasma sanguíneo é filtrado. Essa região é constituída pelo glomérulo, que é um conjunto de capilares glomerulares, e também pela cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular de Bowman. Essa região é um tubo com um formato de cápsula, com um cálice, que envolve o glomérulo. E é essa região que recebe o filtrado glomerular. Filtrado glomerular que é oriundo da arteríola aferente, que é uma ramificação da artéria interlobular. Desse modo, então, o filtrado que entra na cápsula de Bowman segue para uma região chamada de túbulo contorcido proximal, ou flui pelo túbulo contorcido proximal, onde ocorre uma boa parte da reabsorção do filtrado. A sequência do túbulo contorcido proximal é uma região mais delgada, chamada de alça de Henle. Essa região pode ser diferenciada em ramo descendente da alça de Henle e ramo ascendente da alça de Henle. Com o final do ramo ascendente, inicia-se o túbulo contorcido distal, onde o filtrado então segue para o ducto coletor, e do ducto coletor segue para ser despejado no cálice renal menor. A sequência aqui dos capilares glomerulares forma uma outra arteríola, chamada de arteríola eferente, que se ramifica em vários outros capilares, sendo assim chamados de capilares peritubulares, onde ocorre o processo de reabsorção do filtrado, onde o produto dessa reabsorção retorna então para as vênulas, e das vênulas para a veia interlobular, retornando para a circulação. Bom, essa então foi uma breve revisão anatômica dos rins e das suas unidades funcionais. De agora em diante a gente vai falar bastante dessas estruturas.